Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. Bom, o governo Lula sofreu uma nova derrota, o aumento do IOF. Haddad tentou, não conseguiu. Lula tentou, falou, também não deu certo. Vem conferir detalhes sobre a derrota dele no Congresso em relação ao aumento do IOF comigo agora. Saiba como votaram os deputados na derrota do governo Lula sobre o IOF. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 25, a derrubada de 2 decretos do governo Lula, que aumentavam o imposto sobre operações financeiras IOF. A medida foi aprovada por ampla maioria, foram 383 votos favoráveis e 98 contrários. 30 deputados estavam ausentes na votação. O resultado evidenciou o enfraquecimento da base governista na casa. Partidos que ocupam ministérios no governo contribuíram com 252 votos a favor da revogação dos decretos, o equivalente a 63,2% dos votos desses partidos. Apenas PSOL, PCdoB e Rede, também com ministérios, orientaram suas bancadas a votar a favor. Até mesmo o PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, votou majoritariamente contra o aumento do imposto. 9 deputados da sigla apoiaram a revogação, enquanto apenas 3 votaram pela manutenção da medida. A derrota ocorre em meio a crescentes tensões entre o Executivo e o Congresso. A votação foi marcada por insatisfações de líderes partidários com a falta de diálogo e o acúmulo de medidas impopulares envolvendo apenas aumento de tributos. A decisão final sobre a questão agora será do Senado, que ainda precisa analisar a proposta. A revogação dos decretos representa um revés significativo para o governo Lula, em uma tentativa de levar a arrecadação e conter o déficit fiscal. Déficit fiscal é esse que vem por conta de gastanças e mais gastanças e mais gastanças. Deputados que votaram contra a derrubada votaram sim. A J. Albuquerque, a Cássio Favacho, a Adail Filho, Adailson Barroso, Adolfo Viana, Adriana Ventura, Adriano Dubaldi, Aécio Neves, Alonso Afonso Ram, Afonso Mota, Agnaldo Ribeiro, Alberto Fraga, Albuquerque, Alceu Moreira, Alex Manetti. Bom, na verdade são muitos nomes aqui. Então depois eu posso deixar uma listinha para vocês com todos os nomes, porque são muitos. Se eu for ficar lendo aqui vai dar 2 horas de vídeo, né? Porque tem mais reportagens para ler nesse vídeo aqui. Então, quem quiser depois eu posso deixar os nomes na listinha aqui para vocês poderem ler. O governo Lula sofre dura derrota no Congresso com a anulação do aumento do IOF. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de decreto legislativo que anula o aumento do imposto sobre operações financeiras IOF, anunciado pelo governo Lula em maio. A proposta já aprovada pela Câmara dos Deputados no mesmo dia foi aprovada em votação simbólica e não depende de sanção presidencial, passando a valer imediatamente após a aprovação no Congresso. A votação pegou de surpresa tanto o governo quanto lideranças do Congresso, pois foi pautada às pressas no final da noite anterior pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Pela manhã, Mota se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Para tratar do tema, o Ministério da Fazenda estimava que o aumento do IOF poderia render 10 bilhões em arrecadação. A derrubada de decretos presidenciais é uma ação rara no Congresso Nacional. Desde 1989, menos de 1% dos projetos de decreto legislativo apresentados para suspender a ação do presidente foram aprovados. No entanto, o Congresso tem o poder de anular medidas como decretos e portarias do Executivo, desde que a decisão passe pela Câmara e pelo Senado. Com a aprovação do projeto, os decretos que aumentaram o IOF desde maio perderam a validade e voltam a vigorar as regras anteriores para o imposto. No Senado, a decisão foi criticada pelos líderes do governo, Jacques Wagner e Randolph Rodrigues. A bancada do PT e o líder do PDT, Everton Rocha, votaram contra a derrubada. O projeto tramitou junto com outras 3 propostas similares, a maioria delas da autoria da oposição. O reajuste do IOF foi inicialmente anunciado em 22 de maio, mas a forte reação negativa do mercado financeiro e o descontentamento de parlamentares levaram o governo a reavaliar a medida. Em 11 de maio, foi editado um decreto para recalibrar as alíquotas, acompanhando de uma medida provisória com alternativas para o aumento. Apesar dos ajustes negociados entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e líderes partidários, as críticas ao aumento de impostos permaneceram no Congresso, que passou a cobrar também cortes de despesas para controlar as contas públicas. Menos de uma semana antes, a Câmara já havia aprovado a urgência do projeto para suspender o aumento do IOF. Derrotas e mais derrotas para Loures e companhia.
Após derrota no Congresso, o governo Lula cogita acionar a STF para reverter queda do IOF. É claro que ele quer mais arrecadar mais imposto, né? Claro que ele quer mais dinheiro do bolso, né? Já viu um povo naquele dinheiro do bolso? Como esse povo? Após derrota considerada histórica no Congresso, que aprovou a derrubada do aumento do imposto sobre operações de crédito, IOF, integrantes da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, estudam recorrer ao Supremo Tribunal Federal para judicializar a decisão. A avaliação do governo é de que o projeto de decreto legislativo, PDL, aprovado seria inconstitucional por não apresentar compensações à perda de arrecadação. A proposta foi aprovada na noite desta quarta-feira, no Senado, em votação simbólica. Mais cedo havia passado na Câmara com ampla maioria. Foram 383 votos favoráveis e apenas 98 contrários ao PDL 314 de 2025. Texto que revoga integralmente o decreto do governo que havia elevado a alíquotas do IOF. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, PT, defende que o governo leve o caso ao Supremo, assim como ocorreu a desoneração da folha de pagamento. Segundo integrantes da articulação política do Planalto, a ideia seria pedir ao STF que o Congresso indique de onde sairão os recursos para cobrir o impacto de desoneração do decreto. Mais cedo, em publicação na rede X, antigo Twitter, Gleisi criticou a legalidade do PDL aprovado. A arrecadação prevista para 2025, que era de 20 bilhões no decreto anterior, caiu para 12 bilhões com o novo decreto, afirmou em referência à versão recalibrada da medida enviada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no início de junho. A ministra também alertou sobre os efeitos da decisão no orçamento das emendas parlamentares. As emendas parlamentares também serão afetadas pela derrota do decreto. Em 2025, um contingenciamento adicional de emendas será de 2,7 bilhões, somando-se aos 7,1 bilhões já contidos, resultado no total de 9,8 bilhões. Em 2026, considerado apenas o efeito dessa medida, a derrubada do decreto resulta em perda de 7,1 bilhões para as emendas parlamentares, destacou. É tão simples, PT. É só parar de gastar. Para de gastar que sobra dinheiro, mas vocês não gostam de parar de gastar, né? Vocês gostam de gastar nosso dinheiro à torta direito. É isso que vocês gostam. Apesar das críticas do governo, parlamentares da oposição e até setores do centro consideraram o aumento do IOF excessivo e injustificável, o que facilitou a articulação pela revogação do decreto. Agora, a aposta do Planalto é buscar na justiça uma forma de reverter o prejuízo fiscal estimado em 12 bilhões para o próximo ano. Mas vocês acham mesmo que o PT vai se dar por vencido e perdendo mais uma boquinha pro bolso deles? Ah, mas não vai mesmo. Gleisi diz que derrubado do decreto IOF põe em risco programas sociais e emendas parlamentares. Eu já disse, é só vocês pararem de gastar. O governo anterior parou de gastar, enxugou um monte de mistérios e as contas terminarem azuis. Já viu quanto do PT terminarem azuis no final do ano? Não terminam de jeito nenhum. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quarta-feira que a decisão do Congresso de derrubar o decreto que elevou o imposto sobre operações financeiras pode comprometer programas sociais do governo federal e gerar impacto direto nas emendas parlamentares. Segundo a ministra, o projeto de decreto legislativo aprovado pela Câmara e pelo Senado representa uma perda de 10 bilhões de arrecadação. Para compensar essa perda de receita, o bloqueio de contingenciamento, que já são de 31 bilhões, tudo ou mais constante, terá que ser elevado para 41 bilhões, resultando em risco de paralisação de programas como Auxílio Gás, Assistência Social, Minha Casa Minha Vida, Pé de Meia, entre outros, escreveu Gleisi em publicação no X antigo Twitter. Ela disse que ainda que a revogação do decreto também implicará em cortes nas emendas parlamentares. Serão 2,7 bilhões a menos, escreveu. A ministra defendeu o texto editado pelo governo como uma medida de caráter regulatório que visa corrigir distorções no mercado de créditos voltado às grandes empresas. O decreto contribui para reduzir elisão fiscal e diminuir distorções no funcionamento de mercado crédito para grandes empresas. Padroniza distinções alíquotas que eram aplicadas sobre operações cambiais com meios de pagamento similares e prejudicavam a escolha dos instrumentos mais eficientes, adotando carga tributária, 3,5%, inferior à vigente até 2022, 6,38%, afirmou. Gleisi também mencionou que a versão final do decreto proposta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi fruto de diálogo com o Congresso. Reflete o esforço do governo de construir entendimento com o Congresso, declarou. Por fim, ela defendeu a legalidade do decreto e criticou a aprovação do PDL. Não há qualquer base jurídica para o PDL. Sobre o decreto do IOF.
O novo decreto do IOF reflete o esforço do governo federal para construir entendimento com o Congresso Nacional. Com certeza. Tirando mais dinheiro do povo. Você sabe o que é o IOF, né? O IOF só arranca mais dinheiro do seu bolso e mais nada. Atenuando os impactos do decreto anterior. A arrecadação prevista para 2025, que era de 20 bilhões no texto, ou seja, de 20 bilhões de imposto para o bolso deles, a original, caiu para 12 bilhões com a versão atual. Trata-se de uma medida com a natureza regulatória, embora tenha consequências fiscais. Por isso, o governo argumenta que não há qualquer base jurídica para projeto de decreto legislativo que revogou o texto. Ai. Só me dá desculpas e mais nada. Mais nada. Não vou ler isso aqui porque é só perda de tempo. Eles fazem tudo para nos convencer que quanto mais eles arrecadam, mais o país melhora, mas a verdade que eu estou vendo é que quanto mais aumentam os impostos, mais os preços em todos os lugares aumentam e menos as pessoas estão comprando. Então, para arrecadar impostos, as pessoas teriam que comprar mais. Então, por que aumentar impostos vai prejudicar a vida das mais pobres? Porque, afinal de contas, a maior parte do eleitorado do Brasil, do PT, eles são pobres. Então, por que vai colocar mais imposto no bolso desse povo? Me diz. Por quê? Aliás, vai tirar mais dinheiro do bolso deles. Por quê? Mas até mesmo os eleitores do PT têm um QI muito reduzido para poder entender a complexidade da história, né? Judicialização do IOF. A AGU corrigir a Haddad publicamente. Vem uma leve patada aí da AGU, né? A Advocacia Geral da União, a AGU, afirmou em nota divulgada na manhã desta quinta-feira que o governo Lula ainda não tomou uma decisão sobre judicializar a derrota sofrida no Congresso. Os parlamentares derrubaram a proposta que levaria ao imposto sobre operações financeiras. A AGU também reforçou que as questões jurídicas serão abordadas, tecnicamente pela AGU após oitiva da equipe econômica. Além disso, o órgão afirmou que uma eventual judicialização do caso será comunicada exclusivamente pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. A nota veio depois de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmar em entrevista ao jornal da Folha de São Paulo que o governo estuda 3 possibilidades para responder à derrubada do decreto e que uma delas é ir ao STF contra a decisão do Congresso. Mas, literalmente, eles estão tentando fazer de tudo para usar o STF como literalmente advogado do governo, né? Para poder ir contra as decisões que querem para ser concretas, as decisões que são boas para a população, né? A Advocacia Geral da União informa que, em resposta às notícias divulgadas na mídia sobre a judicialização do decreto do IOF, que não há qualquer decisão tomada e que todas as questões jurídicas serão abordadas tecnicamente pela AGU, após oitiva da equipe econômica, afirma o órgão em nota. A comunicação sobre os eventuais desdobramentos jurídicos do caso será feita exclusivamente pelo advogado-geral no momento apropriado. Segundo Haddad, as 3 alternativas do governo são ir à justiça contra a decisão do Congresso, buscar uma nova fonte de receita ou fazer um novo corte no orçamento que atinja a todos. Antes mesmo do encerramento da votação na Câmara, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu no Palácio do Planalto com os ministros Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, Relações Institucionais e Rui Costa, Casa Civil, além dos líderes do governo na Câmara, José Guimarães, do Senado, e Jacques Wagner. Lula também pretende conversar com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, republicanos, e do Senado, Davi Alcolumbre, antes de definir os próximos passos. A derrubada do decreto marca um fato inédito nas últimas 3 décadas. É a primeira vez em 33 anos que o Congresso revoga um decreto presidencial. O episódio mais recorrente ocorreu em 1992, quando o então presidente Fernando Collor teve um decreto sustado 6 meses antes do início do seu processo de impeachment. Mais uma derrota para o Lulis. É o Brasil em sua maioria feliz. Então, meus caros, o que vocês acharam disso? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.